Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora e vamos que dá! Vamos que dá. Márcio Lerner, carioca, engenheiro, cantor, compositor e produtor audiovisual. Navega entre a mente e o coração, traduzindo emoções e reflexões em singulares expressões musicais e artísticas. Se aventurou na música e, após um processo de autoconhecimento, descobriu ali novos caminhos, novas possibilidades. Hoje, Márcio concilia o trabalho na engenharia junto com as produções audiovisuais e tem atuado ativamente na produção do podcast Vamos que Dá, como editor e designer. E que bom que ele chegou junto. É com muito prazer que hoje recebemos Márcio Lerner para mais um bate-papo. Bem-vindo, Márcio. E vamos que dá. Pô, é um prazer estar aqui junto com vocês, um prazer ter sido convidado. Agora tá do outro lado, né? Eu gosto de ter essas perspectivas diferentes, então muito agradecido aqui de estar com vocês. Márcio, você que é um cara que já passou por diversas fases na vida, quem é o Márcio de hoje? Conta um pouco da sua história pra gente. De onde você veio e como chegamos até aqui? Pô, essa pergunta é boa, porque o Márcio é um cara que é bem mutante. Ele vem de uma raiz judaica, então é uma coisa que permanecerá comigo para sempre. É um cara bem sensível, fui percebendo isso com o tempo. Adoro um desafio, adoro, mesmo sendo um cara muito medroso, muito inseguro, mas adoro um desafio, adoro uma novidade, adoro uma mudança. Então hoje o Márcio é um mestre e aprendiz, né? Ele está sempre alternando nesse lugar de querer passar o que aprende, os seus conhecimentos, e ao mesmo tempo sempre buscando novidades, coisas diferentes, e também gosto muito de quebrar paradigmas, cara. Um negócio que anda com a minha vida e até virou música. Uma música que eu dei o nome de Rebelde Bom. Eu acho que se hoje eu tivesse que usar uma expressão para me definir, eu acho que seria Rebelde Bom. Esse eu acho que é o Márcio. Muito bom, e que bom que você chegou aqui, então, para ajudar a gente nesse podcast, né? Compor esse time, para a gente conseguir levar uma boa palavra para cada vez mais pessoas, né? E disseminar isso, essas boas novas. Mas falando um pouco da sua formação, Márcio, você é engenheiro, né? E a gente queria saber qual o papel que a engenharia hoje exerce na sua vida. Existe alguma interseção entre a engenharia e a música, né? Mundos que aparentemente são distintos? Olha, sendo bem sincero, a engenharia entrou na minha vida muito mais por um lugar de escolha estrutural, eu acho que até por de repente, por uma certa pressão, aquele lugar de ter que me colocar num lugar onde que estruturalmente eu vou conseguir ter sucesso, né? Eu vou seguir aquele caminho e vou conseguir ter dinheiro, vou conseguir ter trabalho, vou conseguir ter as minhas conquistas, as conquistas, vamos dizer, com base financeira, né, e tudo mais. Então a engenharia acabou entrando muito na minha vida dessa forma inicialmente, e dentro dela depois eu fui descobrindo alguns lugares, alguns caminhos que eram abstratos. Então, por exemplo, a área de gestão de processos, ao meu ver, por mais que tenham metodologias que são práticas, são lógicas, né, e tudo mais, eu ainda sinto que ela sempre dá espaço à criatividade. Ela sempre dá espaço a novidades, ela sempre dá espaço ao novo. Eu acho até que, na verdade, a graça para mim é esse. Eu, normalmente, quando eu entro numa empresa hoje para trabalhar, a pergunta que eu faço é: vocês estão dispostos a ouvir novas ideias? Vocês estão dispostos a ouvir outras visões de mundo? Perspectivas que, de repente, estão totalmente além da vivência que vocês têm hoje, por exemplo. Então é uma coisa que para mim é muito importante. E uma coisa que eu acabei não falando é que eu tenho uma visão muito crítica e ao mesmo tempo muito criativa. Então, até fazendo essa interseção de mundo, a engenharia acabou me trazendo um pouco esse lado lógico, esse lado de cara que trabalha com projeto, com processos, com pessoas, mas que ao mesmo tempo tem prazos, ao mesmo tempo tem responsabilidades, porque a música e a arte, quando entrou na minha vida, ela ficou num lugar de sem limite. E a engenharia, ela me coloca alguns limites, que às vezes eu acabo até trazendo esses limites para a vida para conseguir encerrar os ciclos
conseguir ter os pés mais no chão, né? Porque se me deixar, eu vou ficar filosofando aqui, vou poder ficar horas e horas e horas e horas. É um lugar realmente muito confortável. As ideias, elas são muito mais confortáveis do que a ação, a gente corre menos risco, né? Então, acho que a engenharia hoje ela acaba entrando nessa interseção e me ajudando um pouco nesse lugar de botar meus pés no chão, me auxiliar nas minhas necessidades básicas, estruturais, né, e sociais que eu preciso para me manter, e ao mesmo tempo também colocar a arte ali também no chão, com o pé no chãozinho um pouquinho. E Márcio, nesse processo de autoconhecimento, conta pra gente como foi se descobrir na música. Tiveram barreiras, limitações pessoais que você teve para superar? Como é ser o rebelde bom? Então, a música, cara, pô, é um lugar super emocional, né? Passional a vida toda. Então, a música entrou na minha vida de uma forma, acho que um pouco natural. Na verdade, eu falaria até um pouco antes da música. Diante dessa sensibilidade que eu sempre tive e que, ao mesmo tempo, eu acabava não aceitando, né, essa sensibilidade toda, lugares, às vezes, que me tocavam demais, até, às vezes, vontade de chorar. Eram lugares onde que eu sempre me reprimia como homem, diante da estrutura, eu tinha vergonha. Então, por exemplo, pô, eu vi um filme é um negócio que me toca. Rei Leão, pô, vontade de chorar. Não, não tem jeito. E era um lugar que eu sempre tentei me esconder. Acho que atrás de mim mesmo, de repente, atrás de algumas mazelas estruturais, assim, repressivas, pelo menos para mim naquele momento como homem. E aí eu comecei a escrever, cara. Comecei a escrever poesia, comecei a escrever desabafos, muitas vezes para mim mesmo, só para botar para fora, já que eu não conseguia ter essa maturidade na época para botar isso para o mundo, para trocar isso com o mundo e também por esse medo e receio de como que esse mundo vai receber, entendeu? Então acabou que a poesia ela entrou na minha vida até antes da música. Eu descobri até um poemas que eu escrevi quando eu tinha 13 anos, eu nem sabia, mas eu como um bom acumulador na época, né, eu guardei, que bom que eu guardei para me conectar também com um lugar meu de raiz, de passado e tudo mais. E aí através da poesia começou a vir a música. Eu comecei a juntar as duas coisas, até a primeira música veio num lugar relacional, né? Veio numa música simples e tudo mais, sabe aquela coisa do primeiro romance. E depois eu comecei a usar a música num lugar de desabafo, um lugar de me encarar, um lugar de me encontrar, de me aprofundar, de me libertar. Eu acho que a música, para mim, ela entrou num lugar de libertação, onde que ali eu me encontrava comigo e mais ninguém. Por mais que eu quisesse reverberar para o mundo, e realmente eu tenho essa vontade de jogar para o mundo, mas acho que para mim ela entrou nesse lugar. E as barreiras foram algumas, eu acho que principalmente barreiras sociais e estruturais, né? Acho que nesse lugar da gente querer a busca por uma estabilidade financeira, uma estabilidade diante da estrutura que a gente criou, é lógico que me dava um medo, e me dá até hoje, para dizer a verdade. Por isso que eu ainda tenho a engenharia como a minha base, a minha sustentação. Só que me dava muito medo. Me dava muito medo. E principalmente quando no meu meio, que as pessoas mais próximas, íntimas, elas acabavam trazendo o lugar da dificuldade. Pô, mas você sabe que é difícil, né? Eu falava, pô, eu sei que é difícil. Pô, mas você sabe que é difícil, né? Ao mesmo tempo com aquele lugar de muito cuidado, muito amor, de querer proteger, de querer deixar num lugar mais seguro, e ao mesmo tempo, no fundo, acho que também querendo que eu me libertasse, entendeu? Mas eu acho que aquele lugar de você querer a segurança para aquela pessoa que você ama, às vezes acabava passando por cima, e inconsciente isso me gerava também uma barreira. Então eu tive tantas barreiras estruturais sociais, de tipo, pô, como assim que você vai largar a música? Ou quando eu encontrava com as pessoas, elas me falavam, então, mas o que que você está fazendo? Eu falei, ah, estou sendo agora cantor, compositor. Não, não, mas o que que você trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho com música. Não, não, mas o teu trabalho mesmo. Então a engenharia até me ajuda nessa parte, às vezes, de status, sabe? Me dá até uma certa tranquilizada. Ó, eu sou engenheiro, mas eu também sou músico, né? Então eu acho que foi essa interessância toda, a questão da música. Ô, Márcio, e que tipo de composição musical você gosta de fazer? Tem algum estilo definido? Tem alguma marca sua? Como é que é um pouco desse processo seu de inspiração? Conta pra gente. Cara, eu tenho algumas marcas. Uma das marcas é que eu gosto de marcar. Mas eu acho que as músicas elas vêm sempre com pilares, né? Eu gosto de trazer assim três pilares principais, né?
ou que inicialmente eles foram o que me impulsionaram para fazer a música, né? Hoje eu estou aberto a novos pilares. Então, os pilares principais eram o sentir, o refletir e o pensar, que de alguma forma acho que rodeia, acho que todos nós, né, nos conecta de alguma forma. Então, era um lugar meu próprio ali de eu poder sentir a minha dor e a minha felicidade externalizada ali em música, em poesia, trazendo com uma liberdade muito diferenciada, né? Ao mesmo tempo, as minhas pensações, as minhas loucuras, todas as coisas que ao mesmo tempo elas cabiam na minha ética individual, mas que muitas vezes quando eu levava para a ética social, elas eram confrontadas. E aí me gerava uma insegurança de, será que eu boto isso para o mundo? Ou será que eu guardo isso para mim? Então era uma forma ali também de me encontrar, também um momento terapêutico, entendeu? E o lugar da crítica é porque a crítica, eu acho que ela entrou num lugar muito pejorativo, né? Ela acabou entrando num lugar muito negativo. E eu até trago isso um pouco para mim. Às vezes a crítica, ela acaba entrando num lugar para mim muito de reclamação. Só que a crítica para mim, ela é um passo para a mudança. Ela é um passo para a gente poder fazer coisas melhores, diferentes, tentar outros movimentos, tentar outras coisas, entendeu? Você só faz a mudança quando você recebe o alerta de que precisa mudar. Senão, normalmente, a gente tem a tendência de seguir o fluxo, né? De seguir o caminho e tudo mais. Então, assim, a arte, ela para mim, eu traduzo ela, eu brinco que a arte para mim é liberdade de perspectiva. Ela me dá a liberdade de eu pensar e de eu fazer o que eu quiser. Mesmo o lado matemático da arte, eu gosto de quebrar os paradigmas do campo harmônico, das notas que todo mundo já está acostumado a ouvir. Pô, será que se eu tentar essa nota diferente, será que vai ser interessante? Será que eu vou tocar nas pessoas até por não ser tão comum? Entendeu? Será que eu consigo quebrar esse paradigma? Será que, assim como o Rebelde Bom, que para mim já é uma quebra de paradigma, onde que o rebelde é uma palavra pejorativa, e para mim o rebelde é só o cara que não quer seguir o padrão. É só o cara que não quer seguir o fluxo. Por que que ele não pode ser bom? Por que que a gente não pode quebrar esse lugar? E agora, para fechar esses pilares, até um papo até com Hiroshi, com o Guilherme, gosta de me dar uma cutucada, né? E eu achei bem interessante a bola foi levantada, que era sobre a questão da celebração. Eu acabo, às vezes, ficando muito preso na crítica e acabo não dando valor a esse momento. Então, eu acho que não é um pilar que hoje faz parte. Quando vem, vem de maneira inconsciente, mas agora vai ser um pilar que vai começar a fazer. Excelente. O único peixinho que volta do cardume é o rebelde bom, né? O que custa? Ele pode encontrar um novo caminho. E perdido também é um caminho, né? Você também se envolve em produções audiovisuais. Essa paixão você descobriu ao longo do caminho também. Qual foi o momento em que você percebeu que era bom naquilo que estava fazendo? Então, o audiovisual. Como que o audiovisual entrou? Eu acho que nesse caminhar de desafios e de vamos fazer novos movimentos, e ao mesmo tempo eu tive uma percepção sobre a vida, do tipo, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim fazer nesse plano? E quando eu entendi que realmente, pelo menos nesse plano aqui que eu estou agora, eu sei que ele é único, pode ser que outro dia eu vá para outro, pode ter até outras realidades, mas nesse aqui, como eu estou vivendo, é único, então eu quero tentar fazer o máximo de coisas que aparecerem na minha frente, que me cativem, que me levem para lugares de sensações boas ou de que eu possa juntar junto com o meu sonho, junto com os meus desejos, com minhas vontades e tudo mais. E o audiovisual ele entrou de uma forma totalmente inesperada. Eu tinha acabado de lançar uma música chamada Eu Quero Mais, que fala sobre querer mais amor à vida. De uma forma inconsciente, eu estava querendo dizer isso para mim, mas entendi que cabia também, eu acho que levar para o mundo. Eu acho que muitas vezes a gente esquece disso. E aí, com o apoio de uma amiga, ela falou: pô, vamos fazer um clipe? Vamos gravar? Vamos gravar. Pô, mas como assim? Eu não sei editar. Não, vamos gravar. Vamos gravar, vamos gravar. Ficou, parece a cena até de filme, né? Aí a gente começou a gravar cenas aqui, grava umas cenas ali, vai juntando, eu vou olhando. Aí com o meu olhar criativo e meio maluco, vai juntando as coisas, vai juntando as imagens, vai entendendo que tem coisas interessantes. Eu sou particularmente aquele tipo do cara que vou gravando e depois eu vejo o que apareceu. Porque dali, naquele momento criativo e filosófico e viajante, pô, nasce cada coisa. Você vai juntando, aí você ouve a música, aí junta, e aí me deu uma vontade enorme. Eu falei, por que não fazer um clipe? Pô, mas como assim? Fazer um clipe? Acabei de lançar duas músicas.
Já lançar um clipe? Quem eu acho que eu sou? E aí, no final, eu parei, cara, dias. Teve dias que eu virei à noite, fiquei de madrugada dentro, vi o dia nascendo, de tão empolgado, tentando encaixar a imagem com a fala, com que as pessoas, de repente, também iriam serem cativadas, né, de alguma maneira, e também entendendo das limitações. Então, até essa questão do quando eu percebi, diante de dos meus lugares de insegurança e crítica, quando eu acabo de fazer um projeto, eu fico normalmente muito empolgado. Depois de passar essa empolgação inicial, que seria o lugar da celebração, da comemoração que deveria vir, eu sair sei lá, tomar uma cerveja, comemorar, gritar pro mundo, aí já começa a me vir aquele lugar da desconfiança, do lugar do tipo, será que isso é legal? Será que eu compartilho isso com o mundo? Como que o mundo vai receber isso? Será que o mundo vai me olhar e vai me julgar de maneira destrutiva, de repente? Que a crítica é sempre, acho que boa, quando ela traz uma forma de construção. Como será que o mundo vai lidar? Como será que eu vou lidar com o mundo? Que é a pergunta, né, no final. E aí eu fui percebendo através da crítica das pessoas e principalmente com as minhas motivações de quando acabava de fazer, de tipo, cara, olha que maneiro que eu fiz. Por que não? E aí eu juntei um pouco essa minha excitação com ouvindo das pessoas. Por que que você não se mete nesse mundo aí? Você tem uma visão boa. Você faz os cortes legais. Pô, eu vi que você ali tu consegue juntar o corte da música com o corte da imagem. Por que que você não reflete sobre isso, não traz isso um pouco para a sua vida? Entendeu? Então, também foi um lugar bem interessante para eu confrontar o Márcio que não acredita no Márcio e o Márcio que é acreditado pelo mundo. E isso eu acho que é um lugar de pensação que eu vejo demais acontecer por aí. E isso que você está falando, Márcio, já emenda na nossa próxima pergunta, que a gente sabe, né, que ao longo dessa jornada, você já falou um pouco, tiveram muitos processos de aceitação, de entendimento, mas você consegue falar para a gente um pouco mais de como você aprendeu a lidar com as expectativas externas em relação a quem você deveria ser ou o que você deveria alcançar? Olha, vou ser muito sincero, eu não aprendi ainda. Eu estou aprendendo. Vou te falar que para mim ainda é difícil demais dar conta lidar com as expectativas externas, com as expectativas do mundo, com as expectativas do meio social, das pessoas mais próximas, de família, de todo mundo de alguma forma. Tem alguns lugares que eu acabei já criando lugares de segurança. Uma das compreensões que eu fui tendo, que eu tô tendo, né, na verdade, é o que que é meu e o que que é seu. O que que é uma expectativa minha, criada com base nas minhas experiências e na minha vida, e o que que é uma expectativa minha diante da sua vida, diante da sua história. O que que eu posso esperar? Então hoje eu estou tentando entender o que que eu posso esperar de mim e das pessoas, porque eu também acabo me cobrando muito e acabo tendo expectativas muito grandes sobre mim mesmo, onde que eu acabo às vezes procrastinando, com medo, acabo jogando para frente ou acabo achando desculpas justificadas para não assumir também essa responsabilidade diante dessa expectativa. Então eu comecei primeiro a olhar com carinho para as expectativas, o que que eram as expectativas, que eu também já ouvi de outras pessoas falando, não tem expectativa. Não sei se concordo sobre isso. Eu acho que todo mundo de alguma forma tem expectativa sobre alguma coisa. E a questão para mim não é ter a expectativa. A questão para mim é o que que você faz com essa expectativa. O sentimento, o sentir, eu acho que é muito natural. A gente tinha até que lidar de uma forma mais saudável, mais natural com isso. Você sentir a expectativa é normal, é porque você está empolgado, ou porque você está tenso, ou porque você está nervoso. Ela está sendo gerada por alguma coisa. Eu acho que é natural. A questão é o que que você faz com isso? Você se destrói com essa expectativa ao ponto de se paralisar e não fazer nada, como eu fiz e faço, e ainda vou fazer um monte de vezes na minha vida. Ou você vai e encara. Você vê que tem o medo, você vê que tem um monte de situações envolvidas, mas você arrisca. Você vê que no final é só uma expectativa. A expectativa sempre está ligada ao futuro, né? O futuro no final ele não existe. E aí uma forma que eu encontrei para lidar com essas expectativas é falar. Cara, comunicação. Alinhar as expectativas. É eu te perguntar o que que você está esperando de mim e deixar de maneira muito clara, porque eu sempre fui um cara muito criador.
E a minha criação, normalmente, ela é muito maldosa. Ela me traz para um lugar muito mais de destruição no pessimismo do que num lugar de, pô, vai de boa, tá tranquilo. Então, toda vez que hoje me vem esse lugar de uma expectativa que possa estar sendo negativa e me gerando uma ansiedade, eu tento trazer isso para a mesa, cara. Vamos falar sobre. Vamos lá, o que que você está esperando de mim? Você quer saber o que que eu estou esperando de você? Para você também ficar de boa, porque eu tenho certeza que você também deve ter as suas questões. Então, hoje eu acho que eu lido um pouco dessa forma. Eu tento lidar de uma forma mais saudável, mas ainda com muita dificuldade. Ainda não aprendi, estou aprendendo. Isso realmente é um desafio, né? Lidar com expectativa. E as pessoas, o dia a dia, né? Já cansei de ouvir as pessoas falando assim: ah, a decepção é proporcional à esperança, a expectativa, a decepção é proporcional à expectativa e tal. Então, as pessoas mesmo ao nosso redor, elas tentam calar a nossa expectativa, da gente não poder ter o poder de ter expectativa, no mínimo, né? Eu acho que isso também é o que você falou muito bem. A expectativa é normal. Agora, como lidar com a expectativa, eu acho que você fez um resumo muito bom. Perfeito, Fernanda. Esse que é o ponto. A expectativa, ela é nossa. Ela, na verdade, ela é despertada por um sentimento, por uma sensação, por algo que te toca. Então, na verdade, é algo de sensação. Não tem como você falar, não sinta ou sinta. No máximo que você pode fazer é, pô, lide de uma forma mais saudável com isso que você está sentindo. Porque sentir, você não vai deixar de sentir. Você não vai deixar de ficar empolgado para encontrar alguém que você gosta muito. Você não vai deixar de criar essa expectativa num base de algo que você está muito empolgado, por exemplo, para lançar como esse podcast. Pô, você acha que eu não fiquei na expectativa? Com certeza sim, entendeu? E estou feliz de hoje estar aqui agora cumprindo essa expectativa em prática. Você já falou um pouco, né, sobre autoconhecimento e tal. Na sua opinião, qual a importância desse processo de autoconhecimento e amadurecimento pessoal? Como você trabalhou para se conhecer melhor ao longo dos anos e ter essa noção e esse conhecimento que você fala tão bem? Terapia. Muita terapia, mas muita terapia. E a terapia, quando eu falo, ela não precisa ser aquela terapia convencional. Porque a música, para mim, é uma terapia. Toda vez que eu escrevo na música, eu me encontro comigo mesmo. Toda vez que eu me encontro com aquele papel e aquele lápis, eu falo: caramba, o que que vai vir hoje? Qual o fantasma que eu vou colocar para jogo? Qual é o medo e qual é a dor que está escondida, que está me travando de seguir em frente de forma mais saudável, feliz, entendeu? E ao mesmo tempo me aceitando. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, eu acho, me aceitar diante das minhas dificuldades. Entendeu? Me aceitar que eu tenho as dificuldades, na verdade, encará-las como uma coisa natural e humana. Faz parte de mim, está tudo bem. Então, eu tive que trabalhar muito tempo como lidar com as cobranças, como lidar com a culpa. A gente, eu acho que tem uma estrutura que ainda tem muita base da culpa, seja por uma questão religiosa, seja uma questão estrutural, seja por diversas questões. A maneira que eu acho que a gente conduziu e conduz, às vezes, em relação à cobrança e o não conseguir e ser cobrado para conseguir, e quando não consegue, a gente é execrado de alguma forma, a gente não é acolhido, a gente é quase expurgado, né, muitas vezes, ou um trabalho, dependendo de como for, você vai ser demitido, dependendo de qual for o erro. Então a gente está o tempo todo com medo de errar. E o medo de errar é você se encontrar com as suas dificuldades. É você se encontrar com que às vezes você não é bom. É se encontrar com você, com o outro lado seu, na verdade, que faz parte de você. Então, eu acho que essa sinceridade, essa autocrítica diante com você mesmo, cara, eu acho que é um ponto que se a gente conseguir trazer para a nossa vida, como eu particularmente trago para mim, ele é um pouco libertador. Por mais de que a mudança ela gera muito medo, cara. A mudança é um lugar muito complexo. Eu vivi muitos anos na minha vida falando que eu não iria mudar, porque o meio que eu fazia parte era um meio que tinha ali aquele caminho a ser seguido, entendeu? Se você seguir por esse caminho, a chance de dar certo é muito grande, entendeu? Ah, pô, você namora, aí você faz uma faculdade, aí você começa a trabalhar, aí você consegue um emprego bom, aí você faz um mestrado, aí você tem filho, aí você isso, você aquilo. Isso para mim não me cativava, entendeu? Tinha um lugar dentro de mim que sempre quis ter mudança. E eu acho que quando eu comecei a sair das minhas bolhas, entendi que as bolhas elas me travavam em muitos lugares, eu comecei até a me conhecer melhor.
Porque ali dentro, eu entendi que dentro dos grupos e dentro das bolhas, elas acabavam me limitando a ver sempre as mesmas pessoas, os mesmos pensamentos. Então, como de alguma forma a gente também é espelho, a gente também está sendo influenciado diante dos meios que a gente vive, então eu comecei a me sentir um pouco incomodado também, entendeu? Com aquele Márcio que eu estava vendo ali, alguma coisa me tocava que eu precisava sair. Eu precisava ver o mundo lá fora, sacou? Eu precisava me conhecer em outras perspectivas e entender o que existia, que outros Márcios poderiam acontecer. Será que vão ter Márcios mais corajosos ainda dos que são hoje? Será que vão ter outros que vão ser mais medrosos? Será que vão ser outros que vão ser mais felizes com aquilo ou não? Entendeu? Então, essa possibilidade de sair do meu meio, da minha bolha, e como eu brinco, eu chamo que eu sou um nômade social, né? Eu não consigo ficar muito tempo num grupo. Quando eu sinto que o grupo, de alguma forma, está me influenciando muito em pensamentos, em ideias, em ações, eu já fico ali me coçando para querer mudar de novo, ou eu acabo me afastando de alguma forma, ou eu sinto que tem alguma coisa ali que pô, já não tá tão legal pra mim, cara. Então, esse movimento de autoconhecimento, assim, para mim foi super importante. Foi sair da minha bolha, sair do meu meio e me conhecer em lugares, principalmente, onde que não eram de tanta segurança assim. Eu acho que nesses lugares eu me conheci mais do que nos lugares de segurança, para dizer a verdade. Porque aí me trouxe Márcios que eu nem imaginava que existiam, para dizer a verdade. Então, acho que hoje eu lido dessa forma. Nessa sua fala é muito legal essa diversidade que você traz, né, de sair das bolhas e entender que um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Então, se você muda de ponto, você tem outra vista. E olha a pluralidade de sítios e lugares que o mundo tem, né? Então, tem uma praia, tem a montanha, tem a floresta, tem um deserto, tem o fundo do mar. Enfim, tem uma série de fauna, flora, cada lugar diferente. Então, assim, existe uma riqueza, uma floresta mesmo, e que é muito legal te ouvir para a gente, né, perceber isso, que a vida também, inclusive social, pode ser essa colheita farta, esses diferentes lugares que a gente habita. Ah, até complementando com essa fala, um dos pontos até de mudança que aconteceu, que foi até contigo, foi a nossa ida para uma ecovila, que foi um movimento que eu nunca tinha feito, sempre tinha ouvido, achava super interessante. Para quem já foi 1 milhão de vezes, é normal, né? Para mim era um mundo novo. Pô, como assim chegar na ecovila? Como assim que eu tenho que fazer tudo? Como assim que eu tenho que. Não, não, calma aí, cara. A roupa chegava sempre limpa lá em casa, entendeu? O banheiro tinha descarga ali direitinho. Aí tu vai para um banheiro natural ali com serragem para colocar. E, meu Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Como? Como quebrar esse paradigma? Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de conhecer um novo Márcio. Entender de que eu sou mutante mesmo. Entender de que basta a gente sair do nosso meio que a gente vai ter formas de se adaptar em outros também, e conhecer e trazer isso para a nossa vida. Então, esse movimento também faz parte do meu autoconhecimento. E, Márcio, aproveitando esse papo que você falou aí sobre autoconhecimento, sobre o grupo de pessoas, pensamentos coletivos que você se reinventa, você se descobre e você não sente muito conforto, né? Não sei se a palavra é conforto, você não se sente mais tão próximo assim quando todo mundo começa a ficar com o mesmo pensamento, te doutrinando e tal. Você mesmo falou que é um cara que está se reinventando, gosta de se reinventar e tal. Como você vê a tecnologia hoje, através de algoritmo, propagandas em massa, cada um no seu celular, por mais que esteja tão conectado, a gente está tão desconectado da gente mesmo. Como é que você vê tudo isso também na sua vida e nessa tua jornada do autoconhecimento? Então, eu me considero um cara bem pessimista em relação à tecnologia, né? Eu acho que ao mesmo tempo ela é muito interessante, ela é um excelente caminho para a gente também até achar outros caminhos para se conhecer, por exemplo, como a gente estava falando, né? Também é um outro formato de lugar, um outro meio, outra forma de comunicação, entre outras coisas. Só que eu acho que assim como agora pegando aqui o eixo de um outro episódio, né? Eu acho que a internet, a tecnologia, ela deveria ser uma ponte, né? Eu sinto que hoje ela virou o fim. Ela não é o lugar de interligação, ela é o lugar de fim. Então eu vejo a internet ela sendo muito democrática, mas o algoritmo ele não é democrático. O algoritmo ele foca muito bem nas bolhas em que ele quer atuar.
Ele se fecha muito bem aonde que ele quer estar, entendeu? E quem vai estar também, entendeu? Por mais que a gente não queira aceitar diante de uma autenticidade, originalidade, a gente é influente, a gente é influência do nosso meio, não tem jeito. Então, no momento que a gente está na internet, num meio onde que, por exemplo, eu vivi muito tempo no meio do futebol, né? Muito tempo no meio do futebol. Então, eu sou botafoguense, já fui aquele fanático ferrenho. E quando eu saí do mundo do futebol, quando o meu lado passional deu uma adormecida, ele continua aqui, mas ele deu uma adormecida, eu comecei a ver como que eu lidava com as informações que chegavam, principalmente quando eram contra. Como que meu passional ele era tão ativado com aquilo. E, por exemplo, chegava uma notícia, eu via a notícia ali falando que o pênalti não foi pênalti, eu já questionava. Se fosse pro Botafogo, pô, lógico que tá ok. Se fosse contra, questionamento. Tá roubando, não é mídia, é imprensa. E a gente sempre tenta achar uma justificativa, né? A gente sempre tenta justificar aquele problema, porque aquele problema não pode ser do meu time que eu amo. Impossível, não pode ser. E hoje em dia, trazendo um paralelo, isso acontece muito no campo das ideias. As ideias, elas entraram nesse lugar. Também a gente está num lugar muito passional. O que eu sinto é que, ao mesmo tempo, a autocrítica está sendo reprimida por um lugar de falta de comunicação saudável. Então a gente não quer fazer autocrítica com medo do outro usar essa autocrítica contra a gente, que é o que a gente vê hoje muito na política. A gente aprendeu com o tempo, não faça a crítica porque alguém vai usar contra você. Então é um lugar que acabou ficando muito nebuloso. Eu vejo as pessoas muito presas dentro desse lugar. Eu, às vezes, me pego também em certos assuntos que ainda me tocam no passional. Eu me vejo, por exemplo, acolhendo certas informações que contrárias eu não acolheria, ou de repente nem leria, ou ignoraria que seja. Então eu também estou o tempo todo sendo uma pessoa que estou sendo influenciada também por aquelas informações. E dentro ali da minha rede social, do meu mundo, também está sendo formatado um mundo, uma bolha, o que eu quero ver, o que eu gosto. Só que ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo isso, eu estou me limitando para conhecer coisas diferentes, para conhecer outras artes de repente. Se o meu Instagram for só de música, pô, como que eu vou conhecer o teatro? Como que eu vou conhecer o cinema? Como que eu vou conhecer outros mundos que sejam em outras áreas, entendeu? Então, eu acho que a tecnologia ela colocou uma barreira entre as diferenças. Ela está formatando essa barreira com o tempo, fortalecendo, entendeu, essas barreiras, e eu particularmente tenho muita preocupação. Primeiro comigo, porque eu faço parte desse mundo, e ao mesmo tempo eu, como músico, eu também quero me colocar no mundo virtual, nas mídias, até também entendendo que o mundo funciona de uma forma, e eu não dá para ser rebelde com tudo também, porque senão você vai acabar se isolando. Então eu hoje estou tentando escolher quais são as minhas lutas em relação a isso, até onde que a internet está me fazendo bem, até onde que ela está me cegando diante daqueles pensamentos iguais, e até onde que ela está me proporcionando mudanças e também possibilidades, entendeu? Eu acho que é isso que eu vejo da tecnologia. Eu falaria, vamos tomar cuidado, vamos ter mais carinho e quem sabe não botar a tecnologia em terapia. E tem tantos caminhos, né? Tipo, se a gente para pra pensar que a internet veio a grande público nos anos 90 e 30 anos depois a gente, né, por exemplo, está aqui disponibilizando um podcast via internet e fazendo todas as gravações, isso é muito louco. E incrível como a tecnologia ela realmente acaba modulando vários aspectos da nossa vida. Mas, Márcio, voltando aqui para o nosso papo, a gente tem uma pergunta para você. Considerando essas suas múltiplas paixões, né, e áreas de atuação, como é que você define o sucesso na sua vida? Existe sucesso? E como é que você comemora as suas conquistas? Eu vou começar pela pergunta de se existe sucesso ou não. Eu acho que o sucesso é uma criação do ser humano. Ela é relativa e vai ser tão relativa ao social quanto relativa ao individual. Então, por exemplo, toda vez que eu termino um vídeo para mim e ali eu não faço nenhum movimento além, eu tive o meu sucesso de alguma forma. Quando eu externalizo para o mundo, muda totalmente essa visão do sucesso. O sucesso ele fica em outro lugar, porque aí você tem cobranças externas que fogem da minha alçada, fogem do meu controle.
entendeu? Mas, de uma maneira geral, eu vejo hoje o sucesso na minha vida, particularmente, sucesso é ter mais dias bons do que dias ruins, entendendo de que a gente realmente varia. E até essa variação eu acho que dá um pouco de sentido à nossa vida. Mas se você estiver tendo mais dias bons do que ruins nessa montanha-russa vital, eu acho que isso é sucesso, entendeu? Nem ter todos os dias bons e nem ter todos os dias ruins. Eu acho que a alternância ela vai nos trazer tanto a tirada da zona de conforto, né? Do dia que não está tão bom para a gente refletir, quanto o momento da celebração, que é um lugar que eu preciso aprender a trazer mais para minha vida. E como que eu comemoro? Às vezes eu comemoro sozinho, muitas das vezes, na verdade, eu acho que eu comemoro sozinho, naquele lugar bem íntimo, de acabar de fazer uma música, de acabar de fazer uma planilha muito, muito legal, assim, acabar de fazer alguma coisa muito bacana. E fico muito empolgado naquele momento, mas depois, logo depois, já vem o lugar de cobrança do tipo, e o próximo? Vamos lá. Qual é a próxima questão para resolver? Qual é o próximo lugar aí que a gente tem que atuar? O que que a gente tem que fazer? Qual é o próximo sucesso? Vamos dizer assim. Então eu acho que eu fico mesclando esse lugar do passional e do racional na minha vida. O passional vem forte e logo depois que o passional dá uma apaziguada, vem o racional e me dá uma porrada. E eu entro nos lugares, por exemplo, de desculpas, cobranças, não vou botar pro mundo. Aí depois eu boto pro mundo, o mundo adora, ou me dá bons feedbacks, e aí eu tranquilizo de novo. Então eu ainda tenho esse lugar, esse vínculo de alguma forma muito forte com o que as pessoas pensam, de como que as pessoas vão reagir. E isso eu acho que acaba se misturando um pouco com o meu lugar de sucesso e até de celebração. E que eu gostaria muito de algum momento só poder celebrar, sem pensar tanto. Só ver o que, que eu estou sentindo por de dentro, né? E botar para fora. Pô, vamos curtir, vamos comemorar isso aí por uma semana. Vamos dar um stand-by, entendeu? Eu acho que é dessa forma que eu vejo hoje que eu tento comemorar. Não tem nada tão ruim que não acabe, mas também não tem nada tão bom também que não acabe, né? Com certeza, com certeza. Esse é o aprendizado. Entender que tudo no final são ciclos, desde ciclos pequenos ao grande ciclo da vida que também se encerra, né? Falando do ciclo da vida, chegamos ao momento do espaço. Márcio, qual o seu sonho nesse momento? Meu sonho nesse momento, que pergunta. Eu vou separar o meu sonho em duas etapas. Meus sonhos quando eu era mais novo entre aspas, né? Eu acho que nos meus 30 anos para trás, eu acho que eu tinha aqueles sonhos, vou ser jogador, vou ser isso, vou ser aquilo. Há um tempo atrás eu pensava, eu vou tocar no Rock in Rio. Eu vou correr atrás para tocar um dia lá no Rock in Rio, porque um dos meus objetivos, por exemplo, é de conseguir chegar ao maior número de pessoas. Então, quanto mais gente eu conseguisse ter ali no meu público, mais pessoas eu conseguiria tocar com a minha música, de alguma forma. E aí hoje o meu sonho ele já é mais curto, cara. Os meus sonhos hoje eles são às vezes semanais, eles às vezes são mensais, eles são curtíssimos, eles são quase no agora. O meu sonho hoje é ser sábio, é conseguir de alguma forma acho que juntar a filosofia, as minhas ideias, as pensações com as ações. É eu conseguir ser mais cuidadoso comigo mesmo. Isso é um lugar que parece engraçado, mas é um sonho meu de hoje. Eu não consigo me cuidar hoje tão bem que nem eu cuido dos outros no meu entorno. Eu não consigo dar tanto, às vezes, carinho para mim como eu dou para os outros. Então, hoje, para mim, pode ser um sonho bobo, de repente, ou um sonho diferente, né, do como que as pessoas no geral fazem. Então, o meu sonho hoje, eu acho que é ser um pouco mais carinhoso comigo, me respeitar um pouco mais, me conhecer cada vez mais, entendeu? E chegar em um momento ali na frente e falar, pô, cara, que bom que hoje tá melhor, que hoje tá mais legal viver do que ontem. Então, acho que meu sonho ele tem sido pequenos espaços curtos de tempo, entendeu? Um outro sonho que eu tenho é a questão da comunicação, é conseguir me comunicar com o maior número de pessoas, é achar um caminho de comunicação saudável onde que eu consiga me comunicar com o maior número mesmo de pensamentos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, entendeu? E consiga ter a maturidade de lidar com o meu passional e o meu racional diante dos debates, principalmente em assuntos que me tocam. Então esse é um lugar que é muito meu sonho, que de alguma forma vincula a minha música, a minha arte, até na engenharia eu tento botar em prática esse lugar e esse sonho também.
Ô Márcio, se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome dessa playlist? Cara, essa resposta é relativamente fácil, porque eu tenho essa playlist no meu Spotify. O nome dessa playlist é Alternativas. E ela é uma playlist de músicas que normalmente eu vou buscando, vou ouvindo, vejo a música que vem depois de uma outra música, e eu falo, deixa eu ver se essa música é legal. Aí eu dou uma viajada, ouço uma música em francês, aí eu gosto, aí um hip hop em hebraico, em árabe. Aí eu vou viajando e vou juntando tudo isso na playlist que normalmente é que eu ouço mais, que são as novidades, que é o mundo distante. Eu adoro ouvir, por exemplo, hip hop francês, cara. Quando eu descobri isso, eu achei muito maravilhoso. Entendeu? Músicas em hebraico, pô, adoro, cara. Pô, tem uma música em alemão que uma vez uma amiga me mostrou, eu falei, nossa, vai entrar na playlist. Além das brasileiras, né, e tudo mais, mas num contexto geral, eu acho que Alternativas é um bom nome porque Alternativa sempre está aberta a opções, né? Ao novo, à mudança, que eu acho que é a nossa vida. E na playlist Alternativas do Rebelde do Bom, escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida: a infância, a juventude, o hoje e daqui a 20 anos. A infância, eu tive que dar uma pensada, mas teve uma hora que me veio a música de uma forma tão certa. É a abertura de 1812, de Tchaikovsky. Uma música até longa, né? Ela é bem interessante, bem curiosa. Ela fala sobre a guerra de Napoleão com a Rússia na época. E foi pedido pelo czar para ser feita, né, uma sinfonia através de Tchaikovsky. E a música, se vocês ouvirem, ela conta uma história. No meio da música, por exemplo, tem o hino da França, mostrando que a França, naquele momento, estava ganhando a batalha. E eu ouvi muito isso do meu pai. E eu ouvia muita música clássica por causa dele. E eu acho que até foi isso que me trouxe aí também um pouco essa sensibilidade auditiva. Juventude. Cara, juventude eu acho que eu quero ver o Oco, do Raimundos. Eu acho que junta um pouco de tudo, cara. Minha fase roqueira, minha fase louca, minha fase de show, minha fase sei lá, de todas as loucuras, acho que musicais envolvidas com esse mundo do rock. Hoje, hoje eu separei até 2 músicas, não sei se pode, mas vou lançar 2 músicas. Uma delas é Não Sei O Que Fazer Comigo, da Vespas Mandarinas, que é uma música que fala muito sobre esse lugar de mutação do ser humano, tipo, o quanto de coisa que você é e você vai ser até morrer, e quantas vezes que você vai mudar e vai olhar para trás e falou, caramba, como que hoje eu sou o oposto do que eu já fui? E de repente, quem sabe mais para frente vai mudar de novo. E outra música é Ainda Não Acabei, do Manel Cruz, um português, que é um cara também que traz a sinceridade para jogo, e essa música Eu Não Acabei, ela vai falando sobre todos os lugares de sofrimento ali da vida, as dificuldades, as complexidades e tal, mas no final ele fala, mas por que que você não põe um fim? Aí ele, pô, mas porque eu adoro essa vida. No final, essas complexidades todas, até elas dão um toque, dão um refino, dão um tempero, é porque a gente só precisa aceitar e normalizar. E daqui a 20 anos eu coloquei uma música minha, fazer aquele momento jabá, né? Mas botei a música toda, a música é uma história, porque realmente é o que eu acredito. Eu acho que toda música é uma história, todo ciclo é uma história, todo momento, até trazendo aqui rapidinho, né? A história dessa música, eu fiz ela no Dia dos Namorados, acho que no meio da pandemia. E aí, vendo as pessoas de Instagram e todo mundo ali, ai, meu amor, meu isso, meu aquilo, eu falei, vou fazer uma música pro meu amor. E aí me deu uma vontade enorme de fazer uma música pra música. Então, na verdade, essa música é uma carta de amor, é uma dedicação à música, à minha parceira que ela vai estar sempre comigo, dentro de mim de alguma forma. Se eu quiser, eu posso levá-la para sempre. Então, por que não? Então, eu acho que essa música, acho que daqui a 20 anos eu vou ouvir e vou falar, nossa, é verdade, toda música é uma história. E Márcio, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? O que conecta de verdade? Hoje eu acredito que o que conecta a gente é a vulnerabilidade. Eu acho que ela é o maior potencial de vínculo, até diante dessa cobrança toda de sucesso que a gente tem, entendeu? Então acho que as pessoas elas estão muito mais acostumadas a falarem sobre as suas vitórias, né? Por mais que eu acabe falando poucas sobre as minhas, né? Aí entra o meu lugar de contradição, né? Que eu tenho bastante.
Então eu acho que a vulnerabilidade ela é um potencial. E não só a vulnerabilidade em si, mas é o lugar do sentir e falar. Porque não adianta você aceitar a sua vulnerabilidade e guardar dentro dela de um jeito ruim, onde que aquilo te paralise, ao invés de te conectar, né? Eu acho que a vulnerabilidade ela é um portal para a gente poder melhorar. Normalmente ela está vinculada a algo que não está legal naquele momento, que é uma dificuldade. Se é uma dificuldade, vamos tentar passar por cima, né? Vamos falar mais sobre isso. Vamos, quem sabe, a gente primeiro botar para fora. E aí eu fui entendendo com o caminhar de que quanto mais eu colocava as minhas questões para o mundo, principalmente em lugares mais seguros, no primeiro momento, eu via as pessoas elas ficando às vezes meio chocadas, mas não chocadas pelo que eu falei, mas chocadas porque eu falei e porque elas viviam a mesma coisa, só com a única diferença que eu não sabia. E aí eu acho que isso é um grande potencial da gente poder se acolher um pouco mais nas vulnerabilidades, já que a vitória ela tá o tempo todo sendo enaltecida, ela está o tempo todo sendo noticiada, né, de alguma forma. E o lugar da vulnerabilidade é vendida num lugar muito mais de mazela, normalmente num lugar destrutivo, do que num lugar de construção. Ela vem num lugar não de mudança, ela vem num lugar, olha como que ele fez mal, olha como que ele fez errado. Não traz de uma forma educativa. Então eu acho que é muito mais fácil a gente ter um debate e se conectar diante das nossas fragilidades do que diante dos nossos sucessos, que são muito relativos. Entendeu? Todo mundo já sentiu dor na vida. Todo mundo já sentiu dor na vida em algum momento. Todo mundo, até de maneira inconsciente, senão o bebê não nascia chorando. Aquilo já é uma dor, é um incômodo sair de dentro do parto, daquele lugar confortável. Então a gente já nasce com isso, na verdade. Mas por que que a gente não trata isso como algo natural? Por que que isso não é tão humano quanto as conquistas? Entendeu? Eu acho que seria o último, uma chave, última não, né? Mas eu acho que seria um ponto super importante para a gente realmente conseguir se conectar. Que aí isso ia vir com empatia, compaixão, ia vir com um monte de outras questões que a gente poderia ir além. Ô, Márcio, a gente chegou agora no momento do buraco negro, em que a gente faz aquela pergunta que não está preparada. Se você pudesse se encontrar hoje com a sua criança de 6 anos, o que você falaria para ela? Cara, que caminho louco, que caminho louco. E siga esse caminho, cara, porque eu acho que eu só sou quem sou hoje porque passei por todo o meu caminhar, por todas as minhas questões. Falaria ali, cara, se cuida, cuidado, não falaria muita coisa, nem traria muito o que que aconteceria, porque senão eu tiraria a oportunidade dessa criança de 6 anos poder aprender, entendeu? Então eu acho que viver na pele também, por mais doloroso que seja, eu acho que é uma bênção. No final, tu ia falar pra ela assim: vamos que dá. É verdade, no final vamos que dá mesmo, e a gente está aqui para provar. Então é isso, Márcio. Pô, obrigadão pela oportunidade, de verdade. A gente está gravando esse podcast presencialmente, então mais uma oportunidade de estar conectados, um olhando para o outro. Enfim, acho que foi uma aula aí que a gente teve, né, contigo. Porra, só essa experiência e tudo isso que você falou realmente é um podcast para ser ouvido mais de uma vez, até para poder se conectar e se entender e motivar também, inspirar a gente para a gente poder também buscar esse autoconhecimento, cuidar da gente, né? Acho que é importante. Alguns momentos a gente até se identifica, né, com essa fala. Acho que também é importante a gente ressaltar. Mas é isso, cara. Fica meus parabéns aí por tudo. Você é parceirão da gente aí no podcast, gastando horas e ouve, volta e vai e volta. A gente sabe que isso é um trabalho árduo demais, né? Deixar esse podcast redondinho como você deixa, com tanto talento. E ouvir suas músicas também. Espero que em breve, não sei se a gente está nessa época, né? Mas ouvir no radinho a música também seria uma coisa especial. Eu sempre tive esse sonho também de escutar uma música no radinho. Fico vendo, né? Deve ser uma emoção, né? Para um músico ouvir uma música no rádio. É bom Então, demais. então é isso. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo encontro e obrigado pelo papo. Foi mágico. Márcio, também quero te agradecer pela presença, por topar o convite tanto do podcast, né, de topar ser esse editor, essa pessoa que ajuda a gente a lançar, mas também pela participação hoje. Achei excelente, eu sou suspeito de falar, né, a gente já se conhece aí há algumas décadas
Então, para mim é sempre um prazer e uma honra aí poder compartilhar desses momentos com quem a gente se conheceu lá atrás, né? Pô, sei lá, conheci o Márcio quando eu tinha 5 anos de idade. Então é muito tempo aí já se trombando pela vida. Então é isso. Muito obrigado, Márcio. E vamos que dá. Pessoal, foi um prazerzaço, cara. Pô, eu fiquei muito feliz com o convite, já era uma ideia que me vinha há bastante tempo, já era incentivado, meu terapeuta vai ficar super feliz de ouvir, mas já é um movimento que eu já estava sendo instigado também a fazer, e aí realmente quando o Hiroshi me convidou, pô, nem pensei duas vezes, tanto em participar do desafio, entendeu? Mesmo tendo as minhas inseguranças, mesmo tendo os meus receios e tudo mais, até trazendo, continuando a filosofia aqui, eu ouvi outro dia que o corajoso é o medroso que age. E eu acho que eu concordo, sabia? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem os seus medos e seus receios. Então, para mim, foi um grande prazer. Pô, te agradeço, Hiroshi, pela amizade, pelo tempo aí, pela dedicação. A gente se reconhece 1 milhão de vezes. Quantas vezes que a gente já não saiu das bolhas e voltou e se reconectou em outros momentos, em outros lugares, outras pessoas, né? Eu tô te hoje reconhecendo de novo. Aquele menino que eu conheci lá atrás, eu acho que ele só existe resquícios. E Fernando também, pela parceria, pela abertura, pela amizade e tudo mais. Eu acho que, pô, eu fico muito feliz de estar participando 2 vezes desse projeto. Uma como editor, e aí vocês me dão sempre a oportunidade de aprender quando eu ouço dos outros, né? Editando e tudo mais. Aprendo no sentido de vocês, às vezes, me darem alguns nortes, vocês também me passarem algumas obrigações, algumas responsabilidades. Obrigações não, mas responsabilidades que eu acho que fazem parte, né? E às vezes até umas puxadas de orelha, que também são bons ensinamentos quando são feitos com carinho, né? Então acho que é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer aí, vou deixar meus contatos para quem quiser me encontrar como cantor e compositor, Márcio Lerner. Márcio Lerner, Lerner. Vocês vão me achar no Spotify, vocês vão me achar no YouTube, em todas as plataformas. Para quem quiser me achar como editor de vídeo, Ideias Edição, procura lá no YouTube também, Instagram. Produção musical Zanza Sound. E para quem também quiser ler umas poesias, me procura lá como compositor eclético no WordPress. Então é isso, pessoal. Eu queria muito de novo agradecer. Obrigadão aí por fazer parte desse projeto e vamos que dá. Vamos que dá.